nossa última convidada vai explicar-nos o que é a medicina natural integrativa e que outras soluções existem para cuidarmos melhor dos nossos intestinos. Muito bem-vinda, doutora Alexandra. Olá, como está? Obrigada. Pegando aqui mais uma vez no que acabou de ser dito, nós sabemos que existem todo um conjunto de doenças extraintestinais que podem beneficiar deste tipo de tratamentos mais naturais, mais integrados. Exatamente, essa é a nossa abordagem integrativa. No fundo, nós quando olhamos para uma pessoa, para um doente ou para uma pessoa saudável, olhamos de uma forma integrada, ou seja, integramos os vários sinais que o corpo dá, os vários sintomas e tentamos perceber qual é a causa e porque é que isso acontece. Muitas vezes as pessoas chegam-nos com uma doença e a doença é apenas já a ponta do iceberg e, portanto, por baixo está uma panóplia de situações que levaram a que essa doença aparecesse. Naquilo da nossa área da medicina integrativa, quase a totalidade das doenças tem uma origem intestinal. Já Hipócrates dizia isso, que é a partir do intestino que aparecem uma série de doenças. Como já falámos aqui, não só as doenças neurológicas, as doenças autoimunes, todas as doenças autoimunes têm uma base intestinal e estão sempre relacionadas não só com o nosso microbioma, portanto com o número de bactérias que nós temos no nosso intestino, mas também com os processos inflamatórios e o estado, a saúde do nosso intestino. E é da nossa barreira, porque no fundo, só fazendo aqui um ponto de situação, porque eu acho que é importante, as pessoas às vezes acham que o intestino, eu vou bem à casa de banho ou não vou, tenho diarreia ou não tenho diarreia, e ficam por aí. Isso, a meu ver, é uma maneira muito simplista. Porquê? Porque o intestino, além de ser... é o órgão que nos separa o meio exterior do meio interior. E é através do intestino que tudo o que nós temos no meio ambiente e que ingerimos entra para dentro do nosso corpo, não é? E, portanto, isto tem um impacto brutal, além do tecido nervoso e as células do sistema nervoso a seguir ao cérebro e à coluna estão no intestino. O intestino é um órgão endócrino, produz substâncias, o microbioma intestinal produz neurotransmissores. O intestino tem 70% das células do sistema imunitário. A maturação linfocitária faz-se a nível intestinal e, portanto, aqui dá para perceber que o intestino tem um impacto na nossa saúde em todas as doenças. Agora já começamos a perceber porque é que sentimos borboletas no estômago, por exemplo. Exatamente. Ou até porque em casos de ansiedade aguda podemos ter essa perturbação na motilidade. Porque temos células do sistema nervoso, nós chamamos de sistema nervoso entérico, portanto o sistema nervoso no intestino está intimamente relacionado e as pessoas, se as pessoas já têm têm algum desequilíbrio, porque a maioria de nós temos inflamações a nível intestinal, e porquê? Porque vivemos com stress, porque vivemos no meio com medicamentos, porque vivemos muito poluídos, porque temos tóxicos no intestino, porque temos fungos no intestino. Os fungos, o fungo intestinal é super frequente e aparece e provoca muito uma coisa que se chama leaky gut, portanto, que é um pouco a alteração da permeabilidade intestinal, em que o que acontece é que aquela capacidade de estanque ou impermeável que o intestino deveria ter, perde-se e, portanto, ele vai permitir que algumas substâncias consigam atravessar a barreira, que não era suposto atravessar, e entrem para o nosso sangue, não é? E, portanto, aí percebe-se que esse impacto também é enorme, é brutal. Esta área, como dizia o professor Jorge Fonseca, é uma área fascinante. É fascinante. Daqui a 5, 10, 15 anos vamos estar aqui, é uma chamada grande revolução da medicina nos próximos anos. E este microbioma é uma coisa completamente impressionante. Hoje em dia, nós falamos até em psicobióticos, ou seja, existem bactérias, só para as pessoas terem uma noção, nós temos 2 kg de bactérias dentro do nosso intestino. 2 quilos. E, portanto, nós temos mais bactérias do que células no nosso corpo. Nós temos 10 elevado a 14, que é um número astronómico, de bactérias e 10 elevado a 13 células no corpo. Portanto, isto dá para perceber o impacto que isto tem. Além de que este microbioma, nós temos células que produzem os neurotransmissores. E as pessoas muitas vezes dizem, estou triste, tenho falta de serotonina, não tenho arranque pela manhã, não tenho dopamina pela manhã. Esses neurotransmissores são fabricados, produzidos no nosso microbioma intestinal. Daí o tal conceito do segundo cérebro. Daí também o conceito do segundo cérebro, exatamente, e portanto é incrível. Eu há relativamente pouco tempo fui convidado para falar juntamente com colegas de outras especialidades, gastroenterologia e psiquiatria, sobre esta temática. E foi interessante ver que até os psiquiatras, já há algum tempo,
e começam a ser sensíveis a este tema. Exato. E já eles próprios prescrevem os tais simbióticos para ajudar algumas doenças. Há espécies específicas que atuam a nível, por exemplo, do Parkinson, dos miúdos com déficit de atenção. Tudo isso são floras alteradas. Por exemplo, há um estudo muito interessante que mostra que os obesos têm uma flora pobre, a pessoa tem tendência para a obesidade, claro que existem os polimorfismos, o FTA, outros polimorfismos e outros motivos pela qual a pessoa é obesa, mas se compararmos a flora intestinal de uma pessoa que não é obesa com uma pessoa obesa, a flora intestinal da pessoa obesa é muito mais pobre e tem falta de alguns, os Graceri, por exemplo, os raminosos, alguns probióticos específicos que existem nas pessoas magras e que os obesos não têm. Até a doença cardiovascular, isso é outro estudo importante que até um português que eu gosto muito, que é o Dr. Pedro Carreira Bastos, que trabalha na Suécia, está a fazer um doutoramento na Suécia e está a investigar isso. Até a parte da doença cardiovascular pode estar relacionada com uma alteração da permeabilidade intestinal. Como é que nós podemos, de uma forma muito simples, as pessoas que nos estão a ouvir lá em casa, como é que nós, de forma natural e da alimentação, podemos, de um ponto de vista mais natural, tentar proteger essa tal flora intestinal? Primeiro, nós temos que nos livrar, ver qual é o estado de desinflamar o intestino, digamos assim, fazer um saneamento intestinal. Eu acho que, por exemplo, com uma desparasitação que as pessoas não ligam muito, é super importante. A maioria das pessoas que nós temos na clínica que nos aparecem, que entram no nosso programa integrativo, estão parasitadas e, portanto, isso tem que se limpar. Muitas pessoas têm fungos. Essa é a primeira parte, é uma parte de saneamento, muito antes de colonizar, porque os probióticos e a flora intestinal têm também a função de não deixar que outros micro-organismos colonizem a parede e o intestino, não é? E, portanto, é importante nós fazermos primeiro uma limpeza intestinal. Primeira parte. Segunda parte, retirarmos aquilo que agride o intestino. Não vale a pena eu estar a comer muito bem se eu como alguns alimentos que agridem o intestino. Reduzir os níveis de stress e uma abordagem integrativa, lá está. Reduzir os níveis de stress, reduzir os níveis de tóxicos, os níveis de poluição, ver a questão das intolerâncias alimentares, dos alimentos que me inflamam, dos alimentos que eu não consigo digerir e que estão ali permanentemente a inflamar. Ver o pH do estômago. Acontece também muitas pessoas que não têm um pH correto, têm um pH alcalino, como sabe, o pH do estômago tem que ser ácido. Muitas vezes, por várias circunstâncias, o pH do estômago altera e nós não conseguimos digerir os alimentos como deve ser. Então chega ao intestino e provoca uma reação de putrefação ou uma reação de fermentação, depende do tipo de alimentos. Porquê? Porque eles também estão mal digeridos e porque depois chegamos ao intestino e não temos uma flora que nos ajude nessa digestão. E, portanto, é importante identificar e retirar estes alimentos que nos... agressores. E depois, obviamente, em termos alimentares, corrigir por incluir as tais fibras, aquilo que já foi dito aqui, beber água, incluir os prebióticos, fazer alimentos fermentados, fazer os chucrutes, que são as tais fibras e que nos alimentam a nossa flora intestinal. E ter uma alimentação mediterrânea, uma boa alimentação, uma alimentação dita saudável, que acho que as pessoas já sabem o que podem... Pegando na alimentação mediterrânica, queria que introduzisse aqui o conceito de alimentação inteligente. A alimentação inteligente tem a ver com os alimentos que nós podemos... Tem aqui duas perspectivas. Primeiro, a alimentação inteligente, para mim, são aqueles alimentos que não me provocam intolerância alimentar, que não são agressivos para mim, que eu tenho uma capacidade enzimática para conseguir digerir e que não tenho deles os benefícios. E tirar deles os benefícios. Portanto, esses são os meus alimentos que são inteligentes para mim. Depois, incluir alimentos que nos trazem uma densidade micronutricional interessante. Se eu puder comparar um pão branco com um pão cheio de fibra, sem glúten e com nutrientes interessantes, com uma densidade nutricional interessante, é a escolha que eu tenho que fazer. Portanto, incluir alimentos com uma boa densidade, que eu olho para os alimentos e que penso que esses alimentos podem contribuir para a minha saúde. E olhar para a alimentação, não pensar em vou ter que comer... Para me alimentar, mas sim para me curar. E, portanto, entender que o alimento esse é um pode ser muito o nosso... Portanto, o Dr. Jaime disse logo de início que temos que guiar-nos por princípios muito básicos e não esquecer que a alimentação, o ato de comer, é um ato também muito mais do que fisiológico, é social.
não é? Exato, E mas pode-nos dar prazer. Agora, dentro disso, tentar encontrar o que é melhor para nós. Exatamente, certo? mas muitas vezes nós alteramos um bocadinho a nossa maneira. Nós olhamos para os alimentos e vemos, às vezes, muito mais o social, o prazer, o gosto. Eu gosto tanto de comer o meu iogurte, eu gosto tanto deste ou do outro alimento. E menosprezamos um pouco aquilo que o alimento nos pode aportar e aquilo que o alimento nos vai fazer bem. Não é? Eu tenho que pensar assim, eu vou comer isto porque isto tem as vitaminas que eu preciso, tem os minerais que eu preciso e isto vai-me fazer bem à minha saúde. E, portanto, é nesse sentido que nós chamamos a alimentação inteligente, além de que também em alimentação inteligente eu comer os alimentos certos à hora certa do dia. Nós temos que respeitar o nosso ciclo circadiano. E há alimentos que eu não devo comer pela manhã, há alimentos que eu devo comer à tarde e há alimentos que eu não devo comer pela noite, não é? Não posso comer alimentos pela noite que eu não vou poder digerir e que não me vão fazer é bom causar bem. perturbação, Exatamente. obviamente, nós Portanto, sabemos. isso também chamamos crononutrição, que é um conceito integrado na alimentação inteligente. Muito bem. Temos muitas formas, já percebi que há muitas formas de forma integrada e natural de ajudar estas pessoas que vivem muitas vezes com estes fenómenos de alternância de padrão do trânsito intestinal. Foi por aí que nós começámos o nosso tema. E esse padrão, a alternância do padrão, muitas vezes, eu acho que esta mensagem eu gostava de passar porque é muito importante. As pessoas pensam, eu vou tomar um laxante para ir à casa de banho e acham que já resolveram o problema. Ou eu tenho frequentemente diarreias, eu vou tomar qualquer coisa para não ter diarreias. O problema não está resolvido. O que está resolvido é o trânsito. O problema está lá. E, portanto, nós temos que andar um pouco mais para trás e perceber como é que está a causa, como é que está o meu intestino, como é que está o pH do meu intestino, como é que está, se está inflamado e tentarmos ir à causa. Porque, na realidade, as alterações do trânsito são apenas sinais que o nosso corpo nos está a dar que o intestino não está bem. E depois, se o intestino não está bem, nada está bem, não é? Queria agradecer eu mais que agradeço muito. Desejo de muito sucesso profissional, pessoal e muita saúde também. Muito obrigada, João. Obrigada.